la usurpadora, esperando por tu amor. Carlinhos não lembra o que aconteceu e Piedade explica que ele caiu da escada. Carlinhos percebe que está com muita dor de cabeça e acha que a culpa é de Lisete, mas ela nega. Isabel pergunta como o coitado caiu da escada e beija a mão dele. Carlinhos se afasta de Isabel com violência e pergunta a Piedade quem são essas pessoas. Moacir explica quem eles são, mas Isabel nota que Grumete recuperou a memória antiga. Willy busca Stephanie na fábrica. Ela conta ao marido que vão dar a pensão mensal e agora vai começar com $60 mil. Moacir e Isabel choram, percebendo que agora eles fazem parte de um passado que não faz mais falta a Carlinhos. Piedade fica desesperada e pede para eles não irem embora. Moacir acredita que ela vai oferecer dinheiro. Isabel chora explicando o quanto ama Grumete e que agora voltarão a ser como eram. Moacir sugere que não falem mais deles para o menino. Carlinhos quer saber quem são aquelas pessoas. Lisete conta que é o Moacir e a avó dele, Isabel. Carlos Daniel promete que vai falar mais depois. Lisete lembra que a mamãe vai voltar logo e vai trazer sua fantasia de Mulher Maravilha. Carlinhos quer falar com ela por telefone, preocupando Carlos Daniel. Piedade pergunta se Isabel e Moacir conheciam Paulina antes de encontrarem Carlinhos. Eles juram que não e que Carlinhos não foi sequestrado, e sim achado num barranco. Piedade afirma que acredita neles e garante que eles são seus amigos para sempre. Isabel se despede da vovó com um abraço. Carlinhos exige falar com a mamãe agora mesmo. Adelina comprova que Paulina é inocente. Piedade afirma que já sabia e espera que Carlinhos comprove a verdade também. Carlos Daniel garante que Carlinhos vai falar com a mamãe. Piedade aparece e Carlos Daniel pede para falar com ela. Adelina se alegra de Carlinhos ter voltado. A sós, Carlos Daniel decide falar com o médico que Paulina trouxe, já que o filho voltou a perder a memória e agora está sentindo a mesma aflição que sentia quando fugiu de casa. Carlos Daniel admite que não tem coragem de perguntar para o filho o que todos querem saber. Piedade se estressa e ordena que o covarde fale logo com Carlinhos para todos saberem quem é Paulina Martins de verdade. Lalinha decide infernizar Moacir e Isabel até o último segundo, querendo demonstrar que tinha razão em sugerir que eles vazassem antes. Isabel e Moacir explicam que estão indo porque Carlinhos recuperou a memória. Lalinha tripudia de Carlinhos não se lembrar mais deles, e ainda bem, já que um menino como ele jamais combinaria com gente da laia dos dois. Isabel ordena que Lalinha vá se olhar no espelho, pois ela não passa de uma empregada. A diva babilônica sugere que a criada não cuspa para cima, pois o cuspe vai cair na cara dela. Lalinha cala a boca na hora, com o lacre delicioso. Os dois partem. Lalinha conta para Cacilda e Adélia que Carlinhos acordou e não reconheceu os dois. Paulina termina de redigir uma carta onde pede para a direção do presídio não permitir que ninguém mais a visite. Tamara aparece e explica como ela pode mandar essa carta para Silvano Pinha, o diretor. Além disso, é bem provável que Silvano nunca leia a carta e a carta vá para o lixo. Paulina pergunta se é obrigada a receber visitas. Carlos Daniel conta para a vovó que Carlinhos não se lembra de nada do que aconteceu desde que sumiu. Piedade decide falar com o bisneto. Carlos Daniel tem muito medo do filho sofrer ao saber de Paulina. Lisete sai do quarto do irmão. Carlinhos quer saber que de sua mãe e Adelina fica sem respostas. Tamara não entende essa obsessão de Paulina em não querer visitas. Ela decide nunca mais sair para receber ninguém. Paulina fala para si mesma que torce para ser esquecida para sempre. Adelina reitera que Paulina está viajando. Carlinhos exige não ficar com seu pai, pois ele é um lixo com sua mãe. Adelina nota que ele está com febre. Carlinhos sabe que seu pai e sua mãe brigaram e pergunta onde que o pegaram. Adelina não entende e Carlinhos manda ela não se fazer de boba, já que ela sabe que no dia anterior ele fugiu de casa. Adelina fica chocada ao comprovar com os próprios ouvidos que Paulina é inocente. Ela embarca na história de Carlinhos, enquanto ele recorda que andou muito tempo e se perdeu na busca por sua mãe.
Adelina pede para ele continuar desembuchando. Stephanie cobra o cheque por telefone e Rodrigo diz que Carlos Daniel ainda não apareceu, pois Carlinhos caiu. Stephanie reclama que Carlinhos fica caindo a vida toda. Rodrigo avisa que ela vai receber só 50 mil e ela que lute. Stephanie desliga irritada e Willy acha que só estão enrolando. Galícia vê que não há nada que se possa fazer por Paola na clínica e decide dar alta para ela. Paola sorri discretamente. Galícia explica a Elvira que se Paola não reagir, é provável que Carlos Daniel a deixe lá. Elvira promete cuidar de Paola. O doutor se retira. Elvira recomenda que Paola comece a reagir aos poucos. Carlinhos conta que entrou num ônibus e desceu ao ver que estava longe da cidade. Assim, ele acabou caindo no barranco e bateu a cabeça, não se lembrando mais de nada. Carlinhos sente medo de Carlos Daniel lhe castigar ao saber que ele fugiu de casa. Adelina garante que ele não será punido, mas diz que ele errou ao fazer isso. Carlinhos grita que vai fugir de novo se não estiver com sua mãe. Carlos Daniel e Piedade chegam e ele se acua. Durante o almoço, Antônia sussurra para a companheira que vai pegar no pé de Paulina. Ela exige que Paulina lhe dê o pão. Paulina dá o pão para a caminhoneira. Carlos Daniel recomenda que o filho descanse. Adelina pede para Piedade lhe acompanhar para dizer uma coisa importante. Em seguida, Adelina revela para Piedade tudo o que Carlinhos disse. Piedade quase morre de alegria. Antônia pensa numa forma de armar confusão, mesmo que a companheira diga para ela deixar Paulina em paz. Antônia exige a comida de Paulina e ela dá. Antônia se vangloria que ela tem medo dela e joga toda a bandeja em cima dela. Paulina fica imunda de comida, enquanto as detentas se viram para ver a briga. Antônia sobe na mesa e pula em cima de Paulina. Emiliana apita para as demais carcereiras. Antônia enche Paulina de tapas, enquanto as presas gritam para a briga continuar. Paulina não consegue tirar a jamanta de cima dela. Ricarda grita para as duas pararem. Adelina explica para Piedade que o tempo não passou para Carlinhos e que para ele é como se a fuga tivesse acontecido no dia anterior. Piedade acha legal falar para Carlos Daniel, mas Adelina opina que é melhor não, pois ele pode achar que o filho foi influenciado por ela. Ricarda recrimina Paulina e Antônia por armar tumulto. Tamara grita que a culpa foi apenas de Antônia. Antônia rebate que Tamara só está defendendo a amiguinha, mas Tamara ressalta que Paulina é tão boa que só aceitou apanhar, pois se tivesse sido ela teria quebrado a cara dela. Ricarda para a briga e anuncia que as duas vão para a solitária. Emiliana intercede e diz que apenas Antônia é que vai. Paulina pede para não castigarem Antônia. Emiliana manda ela calar a boca. Ricarda grita que se não forem as duas, não vai nenhuma. Emiliana grita mais alto ainda que Antônia vai para a solitária e ameaça levar o assunto para a direção. Ricarda se dá por vencida e arrasta Antônia, que sai jurando vingança a Paulina. Piedade dispensa Carlos Daniel do quarto de Carlinhos. Ela pergunta ao bisneto por que ele fugiu. Ele pede para sua mamãe aparecer. Piedade garante que ela virá e nunca mais voltará a ir embora, pois os dois vão convencê-la a voltar. Carlinhos aceita. Viviana se sente mal saindo da Kombi. Abigail nota como a sobrinha está pálida. Viviana desmaia diante da vila, deixando a madrinha desesperada. Varela explica a Carlos Daniel que o coágulo que fazia Carlinhos deixar de ter memória desapareceu com a nova pancada. O doutor recomenda que Carlos Daniel não perturbe Carlinhos a menos que ele queira falar. Abigail tenta saber o que provocou o desmaio de Viviana. Uma das vizinhas lembra que ela se sentia assim quando está grávida, levantando a suspeita na hora. Carlos Daniel nega a Verônica que tenha perguntado a Carlinhos quem o sequestrou, alegando que não teve coragem. Rodrigo acha que isso pode inocentar Paulina, mas Carlos Daniel prefere nem falar disso. Ele sabe que o filho está precisando de Paulina, como se ela realmente fosse mãe dele. Rodrigo quer saber o que o irmão vai fazer se Paulina for inocente. Carlos Daniel garante que ela não é inocente. Rodrigo prefere mudar de assunto e entrega o cheque de Stephanie para ele assinar. Carlos Daniel se choca vendo o valor. A secretária oferecida de Silvano dá para ele a carta de Paulina.
O diretor estranha ao saber que a fulana não quer visitas. Carlos Daniel reclama desse tanto de dinheiro indo parar nas mãos de Willy. Verônica recorda que foi ele que autorizou Stephanie a pegar a bufunfa, né? Carlos Daniel diz que não se arrepende, pois Willy parece melhor que muitos. Rodrigo se retira. Carlos Daniel pergunta a Verônica o que ela pensa dele. Silvano descobre que a remetente da carta é a tal mulher perigosa do caso das gêmeas. Ele ordena que Clemência vá buscar Paulina. Enquanto isso, Paulina comenta com Tamara que sente pena de Antônia. Emiliana chama Paulina para falar com o diretor. Tamara nota que deve ser pela carta. Emiliana leva a Paulina. Verônica evita desmerecer Carlos Daniel e afirma que o lance deles foi um engano, pois ele ama apenas Paulina. Ele pergunta quais são os planos da secretária. Verônica revela que está começando a amar outro homem. Emiliana chega com Paulina na sala de Silvano. Ele a olha da cabeça aos pés e vê o quão bonita ela é. Ele pede explicações sobre a carta. Paulina explica que não quer falar com ninguém, nem com Edmundo Serrano, pois é culpada e rompeu com o passado. Silvano quer saber quem está ameaçando Paulina. Carlos Daniel elogia Verônica por estar afim de Leandro. Verônica insiste que o patrão ama Paulina, por mais que ele recuse. Ela quase implora para ele ir logo perguntar para Carlinhos a verdade. Paulina nega que estejam ameaçando ela. Silvano afirma que ela tem razão em não querer, já que podem matá-la se ela abrir a boca e falar a verdade. Ele garante que ela não vai receber mais ninguém, mas ela tem que assinar uma declaração afirmando isso para não ter problemas com Edmundo. Paulina aceita e se retira. Silvano morre de tesão em Paulina. Verônica sugere que Carlos Daniel vá agora mesmo atrás de Carlinhos. Ele se enche de coragem e sai para fazer isso. Leda esbarra em Carlos Daniel e ressalta que Paulina tem cúmplices. Ela oferece sua amizade a ele e estende a mão. Carlos Daniel não aperta a mão da sirigaita, mas afirma que pode até se casar com ela se comprovar que Paulina é culpada, perguntando para a única pessoa que pode responder isso. Ele sai, deixando Leda encucada. Isabel conta para Moacir que está muito triste por Carlinhos não ter reconhecido os dois. Ela percebe que Grumete recuperou a memória e pode dizer a verdade, que ninguém o sequestrou. Leandro cumprimenta a Abigail. Ela insinua que ele anda sumido porque está fugindo da responsabilidade, da honra e da decência de Viviana. Leandro não entende. O carro de Carlos Daniel chega a toda velocidade na mansão. Ele chega no quarto de Carlinhos, que sai para mostrar ao pai como sua perna já está melhor. Carlinhos pergunta quando pode falar com sua mãe e acusa o pai de ter brigado com ela e ter feito ela ir embora. Carlos Daniel toma coragem e pergunta se Paulina não mandou nenhuma carta pedindo para o filho ir encontrá-la. Carlinhos nega e diz que saiu sozinho de casa. Carlos Daniel pede para ele dizer o que aconteceu assim que saiu de casa. La usurpadora, esperando por tu amor. Rodrigo avisa a Stephanie que o dinheiro dela já está no caixa. Ela comunica ao Willy bem feliz e os dois saem para buscar a bufunfa. Abigail insinua a Leandro que Viviana está grávida. Leandro afirma que esse filho não é dele, pois sempre respeitou a ninfeta. Abigail então supõe que é outra coisa e acha melhor levar a sobrinha ao médico. Carlinhos explica ao pai tudo o que aconteceu, que o levou a cair do barranco. Carlos Daniel morre de alegria ao saber da verdade. Ele garante que vai levar o filho para visitar sua mãe. Carlos Daniel finalmente percebe que Paulina é inocente e abraça Carlinhos. Moacir e Isabel se recriminam por não terem indagado Carlinhos na frente de Carlos Daniel. Eles decidem voltar à casa dos Bracho e pedir para Carlinhos falar a verdade e, assim, soltarem Antônia. Carlos Daniel percebe também que Isabel e Moacir são inocentes e decide pedir desculpas a eles. Ele garante a Carlinhos que a mamãe vai voltar. Carlos Daniel revela a Piedade que soube de tudo e que Paulina Martins é inocente. Piedade conta que já sabia e não disse nada pois queria que o neto descobrisse por conta própria. Ela recrimina Carlos Daniel por ter acreditado em alguém como Leda. Carlos Daniel se alivia por não ter ido enfrentar Paulina, mas Piedade revela que já contou que ele desconfiava dela para ela.
Ele decide pedir perdão para a amada. Mais tarde, Silvano explica a Carlos Daniel que Paulina proibiu as visitas. Carlos Daniel duvida, mas o diretor mostra a declaração assinada por ela. Edmundo pede para Osvaldo pagar apenas quando Paulina for solta. Edmundo lembra que, se Paulina não colaborar e ele não salvá-la, poderá pegar uma pena de 15 anos. Osvaldo se arrepende de tê-la traído e pede para Edmundo não poupar gastos para defendê-la. Carlos Daniel não entende a decisão de Paulina. Silvano acredita que ela está com medo de alguma coisa, mas Carlos Daniel duvida, pois Paulina é muito nobre. Ele pede para o diretor comunicar a Paulina que ele está ali querendo perdão. Silvano transmite o pedido dele para Emiliana, que sai para falar com Paulina. Paulina fica mexida ao saber que Carlos Daniel está aí pedindo perdão, mas rejeita falar com ele, pois é tarde para arrependimentos. Carlos Daniel e Silvano conversam sobre o caso. O diretor recebe o telefonema de Emiliana e transmite a Carlos Daniel o que Paulina disse. Carlos Daniel então decide escrever uma carta e se despede de Silvano. Depois que ele sai, o diretor fica intrigado com esse feitiço de Paulina sobre os homens. Piedade entende a decisão de Paulina, pois foi injustiçada. Portanto, Carlos Daniel tem que achar algum jeito de salvá-la. Isabel e Moacir tocam a campainha dos Bratio. Em seguida, Piedade os recebe junto a Carlos Daniel. Isabel explica a situação querendo defender Antônia. Piedade revela que Carlinhos já contou tudo. Isabel e Moacir ficam muito aliviados. Carlos Daniel pede perdão pela forma como tratou os dois. Eles recusam o pedido, pois não é necessário e a única coisa que precisam é que Antônia seja solta. Isabel pede para ver o grumete de novo. Piedade ordena que Lalinha vá buscá-lo e agradece aos dois por terem cuidado tão bem de seu bisneto. Carlinhos aparece sério. Edmundo rejeita a declaração de Paulina e exige ver sua cliente. Silvano afirma que não podem obrigá-la. Edmundo pergunta que canalice o diretor está pretendendo e ordena que Paulina seja trazida agora mesmo ou vai prestar queixa contra ele na justiça. Silvano se dá por vencido e manda trazerem ela. Paulina sofre lembrando do dia em que Piedade contou sobre Carlos Daniel não acreditar mais nela. Emiliana busca a coitada para levá-la à sala de Silvano. Lá, ela se depara com Edmundo e Silvano manda o advogado ver como ela está ótima. Paulina reitera que não quer a visita dele, pois se declarou culpada de tudo. Edmundo diz que ela está dando a entender que está com medo de uma vingança. Paulina nega e pede para sua vontade ser respeitada. Silvano a acusa de estar acobertando alguém. Paulina se estressa. Edmundo quer falar com Paulina a sós e ela sai com ele. Isabel e Moacir acham Carlinhos muito bonito. Piedade sugere que o bisneto cumprimente os dois, mas ele alega que não os conhece. Isabel acha melhor que Carlinhos não force um abraço, pois agora não gosta mais deles. Carlos Daniel recomenda que o filho pelo menos dê a mão ao pessoal. Carlinhos estende a mão contrariado, demonstrando sua falta de educação. Isabel beija a mão do grumete e se debulha em lágrimas ao vê-lo tão bem. Abigail revela a Viviana que elas vão ao hospital para ela ser examinada. Edmundo afirma a Paulina que sabe que ela é inocente e toca na mão dela, pedindo para que ele a deixe defendê-la. Paulina não sabe o que responder. Paulina prefere deixar que Deus a liberte, pois é uma perda de tempo que Edmundo a defenda. Ele garante que esse caso é uma questão de honra e recomenda que ela se retrate, alegando que estava sob forte emoção quando se declarou culpada. Moacir pergunta se Carlinhos não quer mais passear de barco. Carlinhos o rejeita e pede para dar um passeio no parque. Carlos Daniel permite. Carlinhos cobra novamente a visita à mamãe e sai com Lalinha. Moacir lamenta não ser reconhecido pelo grumete. Isabel agora vê que o netinho é outra pessoa. Piedade os aconselha a não sofrerem por isso. Moacir e Isabel explicam que só sentem tristeza, pois ele mudou muito em apenas 2 dias. Carlos Daniel garante a Isabel que vai fazer o possível para tirar Antônia da cadeia. Paulina pergunta se Edmundo quer mesmo que ela jogue lama em cima de Paola e em cima da família que teve a infelicidade de cruzar o caminho com a vilã. Ela garante que não tem nenhum inimigo poderoso e sim uma mulher reagindo sob seus sentimentos. Então, que Edmundo respeite sua decisão. Isso provoca o efeito adverso em Edmundo, que afirma ser como um galo que defenderá uma mulher forte de sua pior inimiga,
ela mesma, que breguice. Portanto, ele continuará defendendo-a contra sua vontade. Viviana rejeita ir a algum médico, pois não tem nada. Abigail vai logo avisando que é melhor que ela não apareça grávida, por mais que ela assegure que o marido da Bracho a respeite. Carlos Daniel revela a Rodrigo e a Verônica que Carlinhos confessou que Paulina é inocente, mas ela o rejeitou quando foi conversar com ela sobre isso na cadeia. Verônica entende, óbvio, já que foi mega injusto da parte dele. Ela sugere que o patrão não se dê por vencido. Carlos Daniel não acha que vai ser feliz com Paulina, pois já a fez sofrer muito. Stephanie fica muito ansiosa para montar uma casa. Willie rejeita gastar o dinheiro com móveis e não quer acompanhá-la nas compras. Os dois começam uma discussão. Stephanie avisa que ele tem que ter cuidado, até porque o diário de Paola está aí no mundo. Leda aborda Carlos Daniel para perguntar se ele já confirmou suas dúvidas. Rodrigo fica aliviado de Carlos Daniel não ter voltado atrás no dinheiro de Stephanie, por mais que tenha se arrependido de ter ficado contra Paulina e a favor de Willie. Ele avisa a Verônica que devem procurar alguém para ocupar o lugar dela. Verônica se assusta, pensando que vai ser demitida, e Rodrigo explica que ela vai ser promovida. Carlos Daniel deixa claro a Leda que o veneno dela não surtiu efeito. Leda duvida muito, mas ele afirma que o filho já inocentou Paulina. A Jaburanga lembra que existem outros crimes, porém Carlos Daniel tem certeza de que ela é inocente desses também. Portanto, é melhor que Leda não volte a se meter na fábrica e em sua vida. Edmundo diz a Silvano que só vai voltar a ver Paulina no julgamento, pois não imporá sua visita a ela. Enquanto isso, Paulina pensa nas palavras de Edmundo e não entende por que ele a trata tão bem. Paulina se pergunta o que o advogado sente por ela. Willie e Stephanie continuam batendo boca. Ele adia levá-la para visitar uma casa no dia seguinte e sai. Stephanie fica ultrajada. Edmundo pede para Silvano tratar Paulina como uma vítima das adversidades e oferece deixar dinheiro para ela comprar o que desejar. Silvano cai na risada e insinua que ele está interessado nela. Edmundo pergunta qual seria o problema se isso fosse verdade. Silvano admite que também está interessado em Paulina, e Edmundo ri. La usurpadora, esperando por tu amor. Verônica revela a Leandro que foi promovida. Ele fica muito feliz por ela. Leandro garante que nunca mais olhará para Viviana, mas Verônica não teme. Leandro fica ansioso para se casarem logo, como o casal mal desenvolvido nessa novela que são. Verônica manda ele escolher a data, pois a única coisa que ela deseja no momento é que Paulina Martins seja a madrinha do casamento deles. Carlos Daniel redige uma carta para Paulina. Silvano sabe que nem ele e nem Edmundo têm chances, já que o preferido de Paulina é o marido de Paola. Edmundo faz um cheque para deixar para Paulina e sai. Silvano fala sozinho, se vangloriando de levar vantagem na disputa por Paulina, pois a tem em seu alcance o tempo todo. Leandro lembra a Verônica que Paulina vai ser condenada, mas a querida tem certeza de que ela será considerada inocente. Emiliana revela a Paulina que depositaram um dinheiro para as despesas dela no presídio. Paulina pede para a carcereira devolver a grana. Emiliana tenta convencê-la a ficar, mas Paulina rejeita com força. Viviana fica preocupada por sua madrinha querer ir ao médico. Priscila recomenda que a amiga vá logo, mas ela tem medo de receber o diagnóstico de gravidez. Em seguida, Viviana fala com Willie por telefone. Ele pede para vê-la. Carlinhos pergunta onde está seu pai. Piedade explica que ele saiu e não pôde levá-lo para ver sua mãe. Carlinhos questiona se aqueles estranhos foram embora. Piedade explica que eles são gente boa e ficaram tristes por serem tratados friamente por ele. Carlinhos não sabe nem quem eles são e Piedade decide contar o que aconteceu. Carlos Daniel visita a delegacia e anuncia a Merino e a Amador que Carlinhos recuperou a memória. Elvira treina Paola para se fazer de morta-viva que está voltando à vida. Paola mexe o dedinho estática, só para ver como se sai. Elvira a elogia por seu desempenho de atriz. Ela a avisa que vai chamar Galícia. Paola cai na risada. Em seguida, Elvira chama a Galícia para mostrar que Paola está dando sinais de recuperação. Paola se acomoda para começar o teatro. Galícia aparece e a avalia.
Elvira chama Paola e ela mexe a cabeça tentando dizer alguma coisa. Merino decide colher o depoimento de Carlinhos. Carlos Daniel afirma que isso deve servir para ajudar Antônia. Amador recorda que ela pediu dinheiro para resgatá-lo. Carlos Daniel justifica a atitude dela e Merino deixa o julgamento para as mãos da justiça. Galícia pergunta se Paola o entende e ela move a cabeça em direção a ele. Elvira ressalta a evolução da paciente. Piedade termina de contar tudo para Carlinhos. Ele se surpreende, já que não lembra de nada. Piedade recorda que ele deve gratidão àqueles que o salvaram. Carlinhos garante que nunca mais vai sair sem permissão de seu pai, e Adelina fica aliviada. Ele pede para ver sua mãe agora, e Piedade assegura que isso vai acontecer logo logo. Depois que Carlinhos sai, Adelina acha melhor dizerem logo para Carlinhos que Paulina está presa. Tamara pergunta a Paulina se é verdade a história do depósito para ela. Paulina confirma, mas conta que recusou o dinheiro. Tamara surta ao saber disso e chama Paulina de má e soberba, não aguentando mais viver sem cigarros. Paulina se dá por vencida e garante que vai dar os cigarros a ela. Piedade prefere manter Carlinhos em uma bolha, convencida de que Paulina será solta antes de Carlinhos descobrir o que aconteceu. Viviana cobra novamente o divórcio de Willy. Paulina pede para falar com Emiliana. Ela afirma que quer tirar 50 de seu dinheiro depositado para ajudar as demais. Emiliana tem certeza de que Paulina vai se arrepender disso. Willy diz a Viviana que só vai se divorciar quando arrancar todo o dinheiro de Stephanie. Viviana cai no papo do Pateta e se entrega para ele novamente. Paulina faz a xepa no presídio. Sobra 3,20 e ela compra mais cigarros. Galícia se retira do quarto de Paola. A Megera e Elvira ficam felizes. Paola promete que vai pagar Elvira muito bem. A enfermeira pede para se prepararem para o próximo ato. Paulina convoca todas as presas para dar presentes. Elas avançam em Paulina como urubus na carniça. Tamara se revolta porque era para ser tudo apenas delas duas e da amiga que eu ainda não sei o nome. Paulina afirma ser suficiente. Tamara arranca a bolsa de Paulina. Ricarda e Emiliana tentam manter a ordem, mas Tamara começa a pegar todos os cigarros das presas de volta. Paulina decide conter o surto de Tamara e dá um tapa na cara dela. Tamara promete que Paulina vai pagar muito caro e tenta bater nela. Emiliana impede a maluca. Silvano aparece querendo saber o que está acontecendo. Paulina anuncia que a culpa é apenas dela. Piedade conta a Carlos Daniel que revelou sobre o acidente para Carlinhos. Carlos Daniel se alivia ao saber que o filho reagiu bem. Ele conta que falou com o Dr. Montesinos e provavelmente Antônia será solta em uma semana. Piedade fica feliz, mas lembra que ainda tem o problema de Paulina e é melhor que Carlinhos saiba a verdade. Tamara se arrepende ao ver Paulina se entregando, mas Paulina admite que a culpa é toda dela mesmo. Silvano manda Ricarda levar Paulina para sua sala. Tamara fica desolada ao ver Paulina sendo levada. Carlos Daniel não acha necessário contar que Paulina está presa, porém Piedade acha melhor que ele explique. Carlos Daniel se recusa mesmo. Paulina explica a Silvano que comprou presentes para as detentas. Silvano cita o fato dela ter estapeado uma delas. Paulina não se arrepende e ele avisa que ela não é ninguém para disciplinar alguém, portanto, está castigada. Ricarda ri e Paulina não se intimida. Silvano manda Paulina se sentar e Ricarda se retirar. Ele elogia a beleza dela e afirma não ter coragem de puni-la. Silvano dá em cima de Paulina e ela se assusta. Ele anuncia que ela irá para a enfermaria trabalhar e Paulina aceita. Silvano deixa claro que está feliz de vê-la mais seguidamente. Paulina estranha, mas decide mudar de assunto, pedindo para Antônia ser libertada da solitária. Silvano garante que o fará. Paulina se retira. Ela volta para o pátio e chama todas para repartir as coisas compradas. Paulina observa Tamara isolada e vai vê-la. Tamara fica desolada, mal conseguindo olhar para Paulina. Paulina pede desculpas pelo tapa. As duas se reconciliam. Paulina diz que devem guardar para Antônia também, e Tamara não entende nada. Silvano avisa a Emiliana que Paulina agora vai ajudar na enfermaria e também terá um tratamento diferenciado. Mais tarde, Paulina conta para Tamara que vai ajudar na enfermaria e está feliz por isso.
Tamara confia que ela logo será libertada. Paulina até aceita isso, mas quem vai libertá-la de sua própria prisão? Carlos Daniel sofre em casa, enquanto Paulina sofre na cadeia. No dia seguinte, manchetes chamando Paola de Bela Adormecida estampam as capas dos jornais. Galícia encara Paola e conversa com Elvira sobre o estado dela. Ele a acaricia e promete ajudá-la a voltar à vida. Na rua, sob a supervisão de Lalinha, Carlinhos pede uma revista do Batman para o jornaleiro. Ele se depara com a manchete sobre Paola e vê que é a mamãe. Carlos Daniel chega em casa e é abordado na hora por Carlinhos, que mostra o jornal para o pai, afirmando que a mãe está internada no hospital. Carlos Daniel nega que seja a mãe de Carlinhos, mas ele sabe que é ela e pergunta o que aconteceu. Ele ordena que o filho entre no carro junto com Lalinha. Ela pede desculpas, mas Carlos Daniel quer silêncio. Eles entram na mansão. Stephanie manda Willy acordar e trabalhar. Ela avisa que vai sair e bater o carro se ele não levantar logo, pois está doidona. No presídio, Tamara comenta com Paulina que Antônia está fuzilando ela com o olhar. Ricarda começa a anunciar as correspondências. Finalmente descobrimos que o nome da figurante loira que acompanha Tamara é Olinda. Ricarda anuncia que tem uma correspondência para Paulina. Carlinhos conta aos prantos para Piedade que a mãe está no hospital. Piedade manda Carlos Daniel ler logo o jornal, pois não faz diferença. Carlos Daniel lê em voz alta que a Bela Adormecida segue internada no hospital, mas a matéria não cita o nome de Paola. Piedade explica a Carlinhos que aquela na foto é irmã gêmea da mãe dele. La usurpadora, esperando por tu amor. Willy reclama de Stephanie ser uma laranja azeda insuportável e lembra que os irmãos dela estão doidos para que os dois se divorciem. Ela culpa o marido por ser um mal agradecido por ter denunciado Paulina. Willy chama os irmãos de Stephanie de fracos e ela tenta bater nele. Willy agarra a mulher e manda ela se divorciar para ele receber metade de tudo que ela tem. Paulina pede para Tamara ir pegar a carta. Ricarda avisa que só vai dar para Paulina. Paulina busca a correspondência, enquanto Ricarda debocha dela. Tamara pega a carta e diz que é de Carlos Daniel Bracho. Paulina decide devolver sem mesmo abrir. Carlinhos acha que essa história de gêmea é mentira, mas Piedade afirma que é verdade e que a mãe dele está em outro lugar. Carlos Daniel fica nervoso. Piedade nega que Carlinhos possa vê-la e pretende contar a verdade. Willy afirma que Stephanie deve dar metade de tudo o que é dela. Stephanie promete renunciar à fortuna dos Bracho antes do divórcio. Willy explode de ódio. Stephanie lembra que sabe muito bem que ele vendeu as joias dela e não deu o dinheiro todo. Willy explica que não vendeu todas as joias e, além disso, ela tinha muita bijuteria. Stephanie abre o cofre e confirma a história. Ela manda ele se aprontar para saírem. Carlos Daniel acha que Carlinhos não vai resistir, mas Piedade acalma o neto antes de qualquer coisa. Ela explica para Carlinhos que Paulina foi para esse tal lugar por um mal-entendido, mas logo voltará para casa. Piedade revela que Paulina está na prisão. Carlinhos fica muito chocado. Tamara tenta convencer Paulina a abrir a carta, mas ela segue fazendo doce e decidida a devolver. Antônia promete vingança a Paulina mais uma vez. Emiliana diz a Antônia que ela deveria ser grata a Paulina, pois foi ela quem pediu ao diretor para liberarem-na da solitária. Carlinhos se desespera ao saber que sua mãe está presa e pergunta o que ela fez. Piedade garante que ela é inocente. Ela explica que isso aconteceu depois do sumiço dele. Carlos Daniel também garante que Paulina é inocente. Carlinhos quer saber por que não tiram ela de lá, e Carlos Daniel diz que fez o possível, mas agora é esperar o julgamento. Carlinhos implora para ver a mamãe na cadeia. Piedade tenta argumentar que Paulina tem vergonha, mas decide levá-lo para visitá-la. Vovó manda Lalinha ir preparar o carro. Carlos Daniel pergunta o que a avó vai fazer, e ela confirma que vai levar Carlinhos para visitar Paulina. Emiliana reitera que Paulina pediu ao diretor do presídio para soltarem Antônia. Antônia não acredita e garante que a rival vai pagar. Carlos Daniel oferece levar Piedade, mas ela prefere ir sozinha com o neto e com o motorista. Carlos Daniel se despede de Carlinhos então.
O pequeno e a Bisa entram no carro. Emiliana busca Paulina para levá-la à enfermaria. Lá, Eulália recebe Paulina com 4 pedras na mão, achando que ela é mais uma inútil jogada lá. Paulina mostra que está lá por prazer. A chefe da enfermaria reclama de não tirar férias há 3 anos, enquanto Silvano comprou uma mansão. Paulina demonstra total empatia e serviço, deixando Eulália balançada. Silvano explica à Piedade que Paulina não quer visitas, mas a vovó pede para ele avisá-la que o filho dela veio junto. Paulina explica a Eulália que nunca trabalhou em hospital, mas é prendada a aprender. Eulália afirma que lá é dureza, visto que as detentas adoecem pelo lixo de comida que é servido. Ela se agrada com a postura prestativa de Paulina. Depois de explicada a situação, Piedade pede para Silvano não chamar Paulina diante de Carlinhos. Ele entende e telefona para a enfermaria. Eulália passa para Paulina. Silvano convoca Paulina para receber a visita de vovó Piedade. Carlos Daniel conta para Rodrigo como tudo aconteceu para a vovó levar Carlinhos à cadeia. Paulina se recusa a receber Piedade. Piedade manda Silvano falar de Carlinhos. Paulina suspira fundo e também rejeita vê-lo. Piedade sai para chamar Carlinhos, mas antes avisa de novo ao diretor que diante do neto, aquela lá é Paola. Carlinhos entra na sala do diretor. Piedade comunica a Paulina que ela vai ter que dizer isso a Carlinhos, pois plantou no coração dele o amor de filho e agora deve arrancar também. Paulina chora muito. Carlinhos toma o telefone e diz para a mamãe que é ele. Ele pergunta se ela não gosta mais dele e pede para vê-la. Paulina lamenta por Piedade ter trazido o filho. Carlinhos implora para ela ir até lá. Paulina hesita, mas acaba aceitando. Carlinhos conta para a vovó que sua mãe está vindo. Silvano se retira para deixá-los a sós. Rodrigo sabe que Paulina não vai recusar ver Carlinhos, mas Carlos Daniel duvida. Ele lamenta mudar tanto seus sentimentos pela amada. Carlos Daniel lembra que Paulina vai ser inocentada pelo sequestro, mas Rodrigo relembra que ainda tem o crime grave da usurpação. Willy reclama de Stephanie querer morar numa casa em vez de um apartamento, mas ela lembra que tudo será pago com o dinheiro dela. Silvano deixa Clemência de sobreaviso sobre a vinda de Paulina, mas ela aparece do nada. Silvano avisa a Paulina que vai sair e ela pode ficar à vontade em sua sala. Paulina entra na sala receosa e Carlinhos corre para abraçá-la. Os dois se abraçam emocionados. Carlos Daniel lamenta Paola não poder falar para inocentar Paulina. Ele reclama por não poder viver esse amor e espera que a visita de Piedade e Carlinhos mude o coração da amada. Paulina reclama com Piedade por ter ido lá. Piedade é fria e sugere que Carlinhos pare de incomodar Carlos Daniel agora que já sabe da verdade. Paulina acha que está fazendo o bem e Piedade a chama de pretensiosa por querer fazer as coisas ao seu modo. Paulina quer saber o que falaram para Carlinhos. Piedade diz que falou o que ele precisa saber, que ela está ali por culpa dele, graças à fuga de casa na qual pensaram que ela tinha sequestrado ele. Carlinhos implora perdão a Paulina. Paulina não entende o amor que ele sente por ela. Piedade manda a filha perguntar a Carlinhos, mas ela é mãe dele e pronto. Piedade garante ao neto que ela vai voltar para casa. Paulina pede para o filho não perturbar mais Carlos Daniel e recomenda que ele seja bom com o pai. Piedade ameaça Paulina caso ela não aceite mais as visitas das pessoas que a amam. Stephanie fica empolgada na visitação da casa, mas Willy fica extremamente insatisfeito. Elvira recomenda que Paola diga algumas palavrinhas para mostrar sua evolução. A megera quer falar essas primeiras palavras na frente de Carlos Daniel. Paulina tenta argumentar, mas Piedade já perdeu toda a paciência com ela, assim como quem está assistindo. Piedade sabe que ela não tem culpa. Paulina explica que queria tornar a separação menos dolorosa, mas Piedade rejeita essa ideia de separação, garantindo que depois que tudo isso passar, vai se tornar apenas um pesadelo que ficou para trás. Piedade admite que teve que ser durona assim, mas que ama muito Paulina. Ela se segura para não chorar e Paulina a abraça, feliz com as palavras da vovó. Stephanie decide ficar com a casa. Willy discute com ela e ressalta que está se sentindo tão péssimo agora quanto ficava quando moravam na mansão Bratio. Stephanie fica acuada enquanto Willy vai embora cuspindo fogo.
Paola recorda que se conteve muito na primeira visita de Carlos Daniel para ele não saber que ela estava 100% bem. Elvira decide telefonar para Carlos Daniel e inventar uma desculpa para trazê-lo lá. Carlos Daniel imagina um beijo apaixonado com Paulina e espera que ele a perdoe. Ele sonha com Paola falando e inocentando-a. Carlinhos pergunta a Piedade por que ela não diz a Paulina que ela tem uma irmã gêmea. Silvano quer saber se Paulina vai continuar se recusando a receber visitas. Paulina prefere que chegue o momento para decidir. Silvano dá em cima de Paulina e se oferece para ser amigo dela. Viviana passa mal na fábrica e é acudida por Priscila. Ela afirma estar muito enjoada, mas não quer ir para casa para não dar bandeira. As duas correm para o banheiro. Rodrigo revela a Carlos Daniel que Verônica vai ocupar o cargo de Stephanie. Carlos Daniel lembra que Leda também já foi escorraçada de lá. Elvira telefona para o escritório e pede para Rodrigo passar para Carlos Daniel. Rodrigo passa para o irmão. Piedade explica a Carlinhos que Paulina já sabe que tem uma irmã gêmea, mas ela só soube disso recentemente. Priscila tem certeza de que Viviana está grávida. Ela não sabe o que fazer. Priscila recomenda que ela vá logo ao médico. Viviana sabe que está grávida e pretende falar isso para Willy, para que ele se case logo com ela. Elvira pede para Carlos Daniel visitar Paola para ajudá-la na recuperação. Carlos Daniel afirma que irá assim que possível. Rodrigo fica sabendo que Paola está evoluindo e nota que vaso ruim realmente não quebra. Carlos Daniel torce para que a bruxa se recupere logo para inocentar Paulina. Rodrigo tem dúvidas se ela vai aceitar fazer isso. Paola decide preparar uma atuação magistral diante de Carlos Daniel. Eulália ensina Paulina a fazer uma bandagem no braço. Ela aprende a fazer rapidinho, impressionando a enfermeira. Paulina lembra que estudou o quanto pôde, mas era muito pobre. Eulália pergunta por que chamaram Paulina na direção. Paulina conta que é seu filho de mentirinha, mas que a ama de verdade. Ela afirma estar muito feliz. Eulália recomenda que ela se prepare para atender a paciente número 5, Magnólia, que é uma tremenda idiota. Carlinhos conta para Adelina que visitou Paulina. Piedade acha bom que o neto esteja mais tranquilo. Elvira recebe Carlos Daniel na clínica e, de antemão, pede para ele não contar para Galícia que foi chamado por ela. Carlos Daniel entra no quarto e Paola começa o teatro. Elvira os deixa a sós. Carlos Daniel admite que está muito infeliz e pede para Paola devolvê-lo à paz de espírito, se a ajudasse com algumas palavras para salvar Paulina. Ele se vira e lamenta por ela não poder fazer nada, por estar como uma morta-viva. Paola chama por Carlos Daniel com uma fingida dificuldade, chocando ele. A megera pede perdão bem pausadamente, o deixando muito desesperado. La usurpadora, esperando por tu amor. Carlos Daniel se assusta ao ver Paola falando. Ela vira a cabeça para ele para confirmar que está lhe ouvindo. Carlos Daniel pede para ela repetir. Eulália conta para Paulina que a tal Magnólia tentou se matar cortando os pulsos com um caco de vidro. Paulina se dá conta da calamidade que ia cuidar de alguém ali. Ambas partem para curar a ferida da presa. Carlos Daniel pede para Paola mexer a mão se estiver lhe ouvindo. Ela mexe e Carlos Daniel decide falar com Galícia, para que logo a megera possa salvar Paulina. Paola sussurra pelo nome de Paulina. Carlos Daniel sai correndo e Paola ri, discretamente. Carlos Daniel conta afobado para Elvira o que aconteceu e ela finge surpresa. Elvira entra no quarto e anuncia que o plano deu certo. Paola se revolta por Carlos Daniel querer que ela ajude Paulina e decide acabar de vez com a irmã. Magdólia lamenta por não ter morrido ainda. Paulina a consola enquanto Eulália sai. Paulina pergunta da fé da moribunda. Carlos Daniel se exalta informando a Galícia que Paola se mexeu e balbuciou perdão a ele e a Paulina. Galícia fica cético, mas aceita ir checar para ver se é verdade. Viviana escreve uma carta para Willy onde o alerta que pode estar grávida e ele pode ser denunciado por Abigail porque ela é menor de idade, portanto eles têm que se casar. Abigail aparece querendo saber para quem a afilhada está escrevendo. Carlos Daniel implora para Paola mostrar a Galícia que já pode falar e se mexer, mas ela segue parada igual uma estátua. Ele grita exigindo que ela se mexa.
Galícia pede para ele se retirar. Carlos Daniel se pergunta se imaginou tudo. Paola segura a risada. Elvira nega a Galícia que tenha visto qualquer movimento da paciente. Paulina tenta converter Magnólia a acreditar em Deus, mas a detenta está imersa em amargura. Elas batem em um papo carregado de melancolia. Viviana mente para Abigail sobre a carta. Abigail lamenta que a afilhada ainda esteja se sentindo mal e lamenta também que ela não se casou com Leandro para ficar quietinha em casa. Viviana acha que foi melhor assim, mas Abigail duvida. Depois que a madrinha sai, Viviana teme a vergonha que vai passar quando Leandro souber que ela está grávida. Paola se vangloria de causar um tormento na mente de Carlos Daniel apenas por ele ter se apaixonado pela usurpadora. Ela garante que os dois não serão felizes enquanto ela viver. Lisete reclama com Carlos Daniel por não ter visitado a mamãe junto a Carlinhos. Em seguida, Piedade revela ao neto que Paulina aceitou receber sua visita e agora Carlinhos está tranquilo. Piedade conta também que exigiu que Paulina parasse com a pataquada de recusar visitas. Carlos Daniel assume para a vovó que foi ver Paola. Verônica conta para Felipe que está preocupada por ter assumido a gerência da fábrica, já que esse cargo é superior ao de Leandro e ele pode se incomodar. Ela realmente teme que essa promoção acabe com o amor dos dois. Carlos Daniel revela à vovó que Paola se mexeu e falou. Piedade não entende como Galícia duvidou do neto. Carlos Daniel espera que a megera abra a boca logo para defender Paulina e livrá-la das acusações, mas Piedade tem certeza de que Paulina vai desmentir a irmã para seguir como culpada. Carlos Daniel não sabe como as coisas vão se desenrolar se Paulina for condenada e Carlinhos continuar achando que ela é mãe dele. Paulina termina de cuidar de Magnólia. O doutor Mendive aparece e manda Magnólia comer mais para melhorar. Paulina dá a sugestão de que ela tome fortificante ou faça uma transfusão. O doutor se irrita e pergunta se Paulina é médica ou enfermeira. Ela explica que não é nenhuma nem outra, mas que qualquer um ali vê que Magnólia está com uma grave anemia. Mendive culpa a própria Magnólia por querer se matar, e Paulina pergunta se ele é médico ou juiz. O velhote ordena que Paulina peça remédios na direção do presídio e sai. Magnólia detona Eulália e o médico, mas Paulina os defende. Magnólia assume que se sente bem falando com Paulina. Paulina, por sua vez, promete que elas serão muito amigas. Carlinhos conta para Merino como se deu sua fuga. Merino pergunta se a mãe dele estava esperando ele no ponto de ônibus, mas Carlinhos nega. Carlinhos não sabe dizer o que houve depois de cair no barranco, e Amador pontua que essas memórias foram apagadas com a volta das memórias anteriores. Leda chega na fábrica. Estela fica de oferecida diante dos serviçais que estão fazendo a mudança do escritório de Leda. Leda aparece perguntando que mudança é aquela. Eulália reclama para Mendive de não conseguir tirar férias. Ele lamenta, mas onde é que arranjaria um emprego na idade dele se saíssem de lá, não é mesmo? Paulina pede uma receita ao médico em nome de Magnólia, que ela comprará. Estela explica a Leda que aquela sala foi para outros cargos na empresa e agora Verônica está na sala de Stephanie como gerente, sendo ela própria a secretária da querida. Leda se revolta e invade o escritório da presidência exigindo respostas de Rodrigo. Rodrigo avisa que ela não trabalha mais ali e é bom que nunca mais volte. Mendive deixa evidente que está lavando as mãos sobre o caso de Magnólia. Ele aceita dar a receita a Paulina, desde que ela diga na direção que está no nome dela para não ter problemas. Silvano escuta e exige saber que história é essa. Mendive mente que não é nada, mas Paulina exige que o velhote tenha coragem e diga que tem uma paciente em estado crítico por causa de uma anemia apenas por não ter medicamento ali. Paulina defende Magnólia perante o diretor. Rodrigo humilha Leda e ela o provoca, insinuando que ele também está afim da usurpadora. Rodrigo avisa que Paulina é 1000 vezes melhor que Leda e Paola, irritando a lambisgoia. Leda é expulsa de lá e vai embora cuspindo fogo. Eulália aproveita para pedir férias a Silvano, mas ele não dá pois não tem verba para uma substituta. Paulina se oferece para ficar de substituta e Silvano aceita. Paulina também pede para que ele compre mais medicamentos. Silvano recrimina Mendive por não ter lhe avisado e o médico pede desculpas. Silvano aceita comprar o que falta e Paulina se encarrega de fazer uma lista.
Eulália e Mendive se retiram, deixando Paulina a sós. Lisete deseja ir para a cadeia e Piedade pede para a neta não falar mais essa abobrinha. Carlinhos garante que nunca mais vai fugir de casa. Carlos Daniel pede para os filhos esperarem o julgamento. Silvano mostra a Paulina que vai fazer tudo o que ela quiser. Ela deixa claro que ele não vai comprá-la e nem forçá-la a nada. Willy exige que Stephanie não conte para ninguém onde eles vão morar. Ela lembra que já comentou com Patrícia e Willy ordena que ela diga à cunhada que o endereço deles é um segredo. Ele pega as malas irritado, pronto para partirem para casa nova. Rodrigo autoriza a entrada de Viviana em sua sala. Viviana anuncia que veio falar com Willy. Douglas marca com Braulio sua viagem longa para a próxima semana. Ele recorda que só se curou graças àquela mulher que estava se passando por Paola. Douglas decide fazer uma grande surpresa a todos. Eulália agradece a Paulina por ter tirado suas férias e insinua que ela pode conseguir muitas coisas sendo gentil com o diretor. Viviana exige falar com Willy o quanto antes, pois ele está lhe devendo algo. Rodrigo quer saber o que é. Viviana exclama que Willy deve se casar com ela. Rodrigo estranha. Douglas decide doar para Paulina os 2 milhões que emprestou para a fábrica. Além disso, ele escreverá uma carta que deve ajudar Paulina no julgamento e vai dar até a casa onde mora para ela. Douglas reitera que nada disso é comparado ao que Paulina fez por ele. Paulina exclui a hipótese de conseguir algo com sua beleza, e sim com a justiça. Eulália espera que Deus ajude a querida e sua empreitada. Viviana conta para Rodrigo que transou com Willy e agora está desesperada para se casar com ele ou senão vai mandá-lo para a cadeia. Rodrigo exige que ela saia. Verônica aparece e Rodrigo manda a colega acertar tudo o que Viviana tem para receber, pois ela está demitida. Viviana se retira com Verônica. Rodrigo pede para chamarem Leandro. Felipe passa o recado ao amigo. Douglas atribui a sua total melhora a Paulina, e ela nem pode imaginar que será uma mulher rica e poderosa a qual a família Bracho deve prestar contas. Leandro defende Viviana e pede a Rodrigo para ela não ser demitida. Rodrigo detesta a ideia dessa abusada ter entrado lá para ameaçá-lo, mas Leandro atribui grande parte da culpa disso ao Willy. Mais tarde, Rodrigo chega à mansão Bracho. Adélia comunica a Carlos Daniel que Rodrigo está querendo falar com ele urgentemente. Os irmãos se cumprimentam. Rodrigo conta para Carlos Daniel que Viviana está ameaçando mandar o Willy para a cadeia por ter se entregado a ele. Carlos Daniel prefere esconder isso de Stephanie e torce para o Willy ser preso. Rodrigo acha melhor que Patrícia comunique ao Willy para resolver esse problema. Por telefone, Patrícia aceita ajudá-los nisso. Ela chega ao endereço da nova casa de Stephanie. Stephanie recebe Patrícia empolgada para mostrar seu lar. Patrícia pede para falar com Willy e Stephanie quer saber o que é. Patrícia inventa que é um problema da fábrica que só ele pode colaborar. Silvano descobre por Ricarda que Paulina está sozinha na enfermaria e sorri. Willy recebe Patrícia, que pergunta logo de Viviana. Ela avisa que Viviana ameaçou mandá-lo para a cadeia se não se casar com ela. Silvano aborda Paulina na enfermaria. Ela agradece os medicamentos comprados. Silvano promete dar tudo para ela se ela for gentil com ele. Paulina afirma que já é gentil. Silvano avisa que quer conversar com ela sobre os dois.